Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Quem já teve um familiar internado por um período mais longo num hospital sabe da importância do trabalho dos enfermeiros para o acompanhamento e para a recuperação dos pacientes. São eles que estão mais próximos e muitas vezes são os responsáveis pelo primeiro atendimento no caso de uma emergência. Mas em Minas Gerais, os profissionais da área de enfermagem não estão satisfeitos com as condições de trabalho. Eles querem um piso salarial mais alto e uma jornada semanal menor. No programa de hoje vamos falar sobre o dia a dia do trabalho dos enfermeiros e sobre as principais reivindicações da categoria. E você vai ver também. A audiência na Comissão do Trabalho traz a discussão para dentro do Legislativo. Há uma renovação total do quadro daqueles profissionais, sem levar em consideração a capacitação e experiência. Projetos de lei para diminuir a jornada e criar um piso salarial tramitam na Assembleia e no Congresso. Muitos profissionais de enfermagem se veem obrigados a acumular 2 até 3 empregos para complementar a renda. E ainda, o dia a dia do trabalho dos enfermeiros. Segundo os profissionais, há cada vez mais atribuições e menos valorização. Eu, por exemplo, chego o dia a atender 60 a 80 pessoas na unidade e tudo isso, às vezes, não é reconhecido pelo gestor. Aqui no nosso estúdio, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Rubens Schroeder Sobrinho, e a diretora do SIM de Saúde Técnica e de Enfermagem no Hospital Júlia Kubitschek, Neuza Freitas. Muito obrigado, Neuza, pela presença. Muito obrigado, Rubens. Rubens, eu queria começar falando justamente dessas reivindicações principais. Vocês têm uma reivindicação por um piso salarial para todo o Estado, uma jornada de trabalho menor, de passar de 40 horas para 30 horas. Por que essas duas reivindicações principais e existem algumas outras aí que também vocês estão buscando para melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares? Sem dúvida. A nível nacional, na Câmara dos Deputados Federais, nós estamos prestes a abrir uma janela para que possa ser votado o projeto Lei 2295 de 2000, o autor do deputado Mauro Nassif, que são as 30 horas para os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Posto que, na situação atual, tem profissionais que trabalham 78 até 82 horas direto. Então fica fora do seu domicílio, não vê seus filhos crescerem. Então é uma jornada, sai correndo para pegar outro correndo, sai cansado, chega cansado. Então no universo das condições de trabalho também, então os riscos inerentes à profissão ergonômicos, biológicos, químicos, então leva um ponderamento, fica expostos, e a tecnologia ela é muito avançada, novas aparelhagens chegam aí no mercado e as informações são incomensuráveis, e os profissionais têm que absorver isso tudo. E nem sempre a gente tem um quantitativo necessário para uma boa assistência. Então trabalho com um quantitativo mínimo e com uma carga excessiva de trabalho. Então nós estamos lá, já foi aprovado em todas as comissões, está na Câmara dos Deputados para que possam usufruir do seu regimento, votar e cair na mesa da presidente Dilma, espero que seja dentro do governo dela, em aprovar ou não. E ela tem de próprio punho um compromisso com a enfermagem brasileira favorável às 30 horas de trabalho. Perfeito. Neuza, como é que é o dia a dia do trabalho do profissional? Tem muita sobrecarga de trabalho? Quer dizer, a pessoa às vezes tem que sair de um emprego, buscar outro, e aí acaba que realmente a qualidade, ninguém é de ferro, vamos dizer assim. Principalmente quando falamos da área da saúde, a enfermagem em si, a partir do momento que um profissional ele tem duplo, até mesmo triplo vínculo de emprego, ele sai de um emprego, vai numa correria para o outro local de trabalho, isso causa um estresse, um desconforto psicológico. Então hoje nós estamos vendo no mercado de trabalho um adoecimento maior dessa categoria. Então a redução da carga horária de 40 para 30 horas nesse momento é imprescindível, é uma luta incansável da categoria junto aos seus representantes, e hoje é necessário, é imprescindível, esperamos com toda a pressão
feita pela categoria e seus representantes, que isso seja aprovado o mais rápido possível, porque não tem condição hoje um trabalhador, numa carga horária de 40 horas, fazer duplo até mesmo triplo vínculo, além de que a maior parte desses trabalhadores são mulheres. Então, além de trabalhadoras, esposas, mães, algumas chegam a ser mesmo arrimo de família. E com a aprovação do piso salarial, o que ocorre? Com uma remuneração maior, ela não tem tanto a necessidade de ter vários empregos. De estar acumulando esses empregos. Perfeito. Bom, todas essas reclamações chegaram à Comissão de Trabalho aqui da Assembleia, que realizou uma audiência pública para debater justamente a situação dos profissionais de enfermagem no Estado. Vamos ver a reportagem de Heitor Peixoto. Enfermeiros, auxiliares e técnicos trouxeram uma série de queixas. Uma das principais, a sobrecarga de trabalho. A categoria luta pela redução da jornada de 40 para 30 horas semanais, sem redução do salário. A mudança consta em um projeto de lei que está no Congresso Nacional. Mesmo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, na prática é constantemente extrapolada, já que muitos profissionais de enfermagem se veem obrigados a acumular 2 até 3 empregos para complementar a renda. Na audiência, os profissionais cobraram a definição do piso salarial da categoria em tramitação na Assembleia. O projeto, que está na Comissão de Constituição e Justiça, estabelece vencimentos de R$ 5.450 para enfermeiro, R$ 3.815 para técnico em enfermagem e R$ 2.725 para auxiliar de enfermagem. Segundo o Conselho Regional, o enfermeiro no estado ganha hoje, em média, R$ 1.200. Já os auxiliares e técnicos chegam a receber até salário mínimo. Rubens, pelo que a gente vê ali dos dados, quer dizer, a diferença entre o que se pretende como piso e a realidade que é paga hoje no mercado é muito grande. Como é que vai ser, quer dizer, sendo aprovada, o projeto sendo aprovado, você acredita que vai haver resistência de um pagamento maior? Porque, pelo que a gente vê ali, a diferença é bem considerável. A diferença é gritante, mas é uma diversidade, né, de salários, 1.200, 4.000, 3.000. Então varia mas bastante. Mas está achatando, né? Hoje o mercado, né, a oferta está menor que a procura, então a tendência é que haja um achatamento salarial. Então, nessa perspectiva, porque no Congresso Nacional houve vários projetos de lei, né, de uma conquista de um piso. E o primeiro projeto, né, até hoje, são 53 anos. 53 anos que para já o piso. Está buscando. E da jornada, uns 24 a 25 anos. Estamos buscando. Então, a nível do Estado, o que nós fizemos? Então, eu fiz até uma minuta de um projeto enquanto profissional, né, preocupado com a nossa situação. Tive apoio de todas as demais instituições, sindicatos, associações, e apresentei no dia 24 de abril do ano passado. Foi muito bem acolhido, né? Um deputado assinou, transformou em projeto, que é o 3195/2012, e esse projeto está tramitando. Só que ele estava parado desde junho do ano passado, final de maio, princípio de junho do ano passado, e nós provocamos, né, através de um deputado, pedimos, né, o espaço, provocamos nova audiência pública. Né? Para justamente poder colocar em discussão. Infelizmente, a primeira comissão não compareceu para, né, que seja debatido. E aqui eu faço até um apelo ao Executivo, o nosso governador Antônio Anastasia, o professor Antônio Anastasia, para que possa estar intervindo também. A gente sabe da força e poder que ele tem, para poder olhar com carinho, né, os profissionais de enfermagem, né, que é o objetivo único só, que é a valorização dos profissionais. Como bem disse, né, a Neuza, né, hoje nós temos dupla, tripla jornada, né, então o pessoal sai cansado, chega cansado, uma judiação também da jornada de 12 horas. Na verdade não são 12 horas por 36, são 12, às vezes 12. Tem profissionais que ficam 78 horas fora do seu domicílio. Então, seria justo, né, um profissional ter um vínculo só, para né, poder ter uma teria condição. tempo para criar seus filhos, tempo de se capacitar melhor para melhor atender a sociedade. E a gente sabe que a enfermagem sempre atendeu a sociedade com respeito, com carinho, com competência, mas nós precisamos da ajuda governamental e a própria sociedade também, né? Entender como é o trabalho dos profissionais, né? Que deixa o seu domicílio e fica dias fora dele. Perfeito. Essa questão dos salários aí, Neuza, varia bastante? Quer dizer, existe uma proporcionalidade entre o salário de um enfermeiro, de um técnico, de um auxiliar de enfermagem? Vocês estão satisfeitos aí com esse piso? Vocês acham que, se ele for aprovado, é um piso que garante uma situação tranquila para a categoria?
Sim, no momento em que for aprovado, até onde estão os valores, isso atende a categoria. Mas nós já esperamos uma resistência muito grande, porque, como disse perfeitamente o Rubens, a diferença hoje é gritante. Porque hoje nós temos trabalhadores na enfermagem que eles chegam a ganhar salário mínimo. Então, quando nós falamos desse piso, então até mesmo o tempo para ele se dedicar à sua família, dedicar à sua capacitação, tá? E mesmo porque um trabalhador com uma dupla, tripla jornada, porque o profissional de enfermagem, o erro do trabalhador da enfermagem, ele pode ser fatal. Então, a nossa maior preocupação é nessa área. Então, a partir do momento em que se aprova esse piso atende a categoria sim, e apelamos sim para todos os responsáveis, para essa casa, para essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que possa nos auxiliar para que seja aprovado o mais rápido possível o piso salarial e também no Congresso Nacional a redução da carga horária. Perfeito. Bom, nós fica à vontade. Nós, do Conselho, nós fizemos até uma coleta, né, de assinaturas. Nós conseguimos, né, com a ajuda, né, das associações e sindicatos, colher 45.600 assinaturas. E no ato do dia, né, chegou da região Diamantino um complemento. Então, eu creio que, né, foram entregues por volta de 47 mil assinaturas. Assinaturas de profissionais. De profissionais, né, apoiando da sociedade, a maioria dos profissionais e estudantes de enfermagem, apoiando esse projeto. Perfeito. Então, né, tem um peso, claro, que não pode deixar de lado. Exatamente. Né, muito considerado. No dia da audiência pública, a gente ouviu também uma das enfermeiras que esteve presente aqui à audiência da Comissão do Trabalho, e ela falou sobre isso tudo que a gente está dizendo aqui, as condições de trabalho dos profissionais. Veja só. Nós, enfermeiras e equipe de enfermagem, somos responsáveis pela maior parte dos procedimentos e das atividades das ações em saúde. Isso envolve desde educação em saúde, prevenção, até os atendimentos de urgência e emergência. A realidade hoje das unidades de atenção básica, elas não são só, infelizmente, elas não estão só para promoção de saúde, porque a demanda da população é inclusive de atendimentos de casos agudos. E hoje a gente se depara com uma grande sobrecarga das enfermeiras. Eu, por exemplo, chego de atender 60 a 80 pessoas na unidade, e tudo isso às vezes não é reconhecido pelo gestor. Então a gente vem sofrendo perdas ao longo dos anos e um ganho de atribuições, como por exemplo a coordenação da equipe de agentes comunitários de saúde. Neuza, essa questão de acúmulo também de atribuições, quer dizer, como o Rubens colocou, às vezes com cada vez mais os aparelhos, a tecnologia e vamos dizer assim, cada vez mais atribuições para os profissionais e o salário e as condições não melhoram, e como a enfermeira colocou ali, também a valorização também não é o que vocês gostariam, né? Não, hoje principalmente que o profissional ele busca a sua valorização profissional, inclusive uma grande cobrança nos cursos de capacitação. Tá? Então, quando ela se refere ao fato de que ela tem um acúmulo da sua tarefa, na sua tarefa diária, nós estamos hoje também com uma grande luta, que é a questão do redimensionamento de pessoal. Então, hoje, a falta de pessoal, a falta do profissional nos locais de trabalho sobrecarrega aquele que está no local. Então, hoje nós temos uma resolução COFEM, ao qual nós temos que rever essa resolução, porque ela não é muito clara quanto ao redimensionamento. Então, o redimensionamento do pessoal da enfermagem no seu local de trabalho é imprescindível nesse momento, porque gera uma sobrecarga quando ela fala a questão de o quantitativo de pacientes que ela atende por dia, porque no momento em que a enfermagem ela se renova a cada dia. Então, a aparelhagem, essas capacitações são necessárias, mas também é necessário o número suficiente de profissionais no local de trabalho. Então, para isso, nós temos que rever a resolução, e essa resolução tem que ser também feito um trabalho conjunto, porque a partir do momento em que não tem o pessoal capacitado, o número suficiente de profissionais no local de trabalho, isso sim vai gerar uma sobrecarga. Inclusive, essa questão da sobrecarga, do número pequeno, às vezes a gente vê casos aí, às vezes, como a Neuza comentou, Rubens, um erro, alguma coisa, pode ser fatal, né? Quer dizer, às vezes aquela troca de remédio, alguma coisa, e isso, inclusive, a própria categoria fica, né, a sociedade fica um pouco assustada de imaginar o que pode acontecer, porque é um caso em muitos outros, mas aquele caso naquela família, ele é fatal, vamos dizer assim. Né? Como é que vocês veem infelizmente, esses casos que acontecem, às vezes, que surgem na imprensa aí de um erro de medicamento, de alguma outra coisa?
Hoje nós somos no país por volta de 1.700.000 trabalhadores, né, de enfermagem. Em Minas Gerais, próximo dos 160 mil. Significa a primeira força de trabalho do Estado. E realmente, né, nós temos que ver num contexto geral, não um caso isolado. Seria uma carga horária responsável, ou ensino, ou, né, falta de um salário? Isso. Não. Então é um contexto geral. Hoje as condições oferecidas ao trabalhador é precária. Então nós temos que desprecarizar, né, essas condições de trabalho. Quanto para uma categoria, o seu local de descanso, por exemplo, tem colchão de mola, TV plasma, frigobar. Para a enfermagem é uma poltrona que, ao sentar, a madeira encosta na sua coluna, né, mal pode ter um radinho, né, uma moringa d'água. Então as condições... Isso vai com a Constituição brasileira, nossa Carta Magna. Né? Isso também é uma discriminação que tem que ser, né, posto. Perfeito. Então as condições já começam por aí. E os gestores, eles insistem na economia em cima da enfermagem e na diminuição de números profissionais para poder estar atendendo a sociedade. Ora, às vezes uma economia, desculpe o termo, porca. Né? Porque a enfermagem, ela não é gasto, a enfermagem é um investimento. Hoje, né, a Neuza pode dizer também, né, enquanto sindicato, com propriedade, se eu pago um profissional, vamos supor, R$2.000, ele fica muito mais barato do que eu pagar aí 600, 700. Né? Porque 600, 700 vai ter que ter outra jornada para poder chegar aos 2.000. Então ele vai está exposto, né, a síndrome da exaustão está aí, crônica. Né? Os profissionais adoecidos, hipertensos, cardiopatas, problemas mentais. Né? Muitos estão indo para drogas lícitas e ilícitas para manter-se de pé. Você vê a questão, compara ao caminhoneiro, que, né, se não chegar às tantas horas na empresa, é mandado embora. E hoje está aí, né, o governo protegendo os caminhoneiros com horário de descanso. Nós precisamos da mesma, né, temática para dentro da profissão. Porque se você chega no final de plantão de 12 horas, né, é como se estivesse trabalhando um grog, bêbado. Ainda tem que preocupar em correr para outro. Então isso é uma covardia, né, que é feita com os profissionais. Perfeito. Então a gente, junto com as demais instituições, nós estamos tentando nesse contexto, né, refletindo. Nós tivemos a Semana da Enfermagem, né, em maio, com temas, né, importantíssimos para a reflexão dos nossos enfrentamentos, ética e legal no dia a dia, pelo que é posto para nós. Né, muitas vezes imposto, né? Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa. Nós voltamos em instantes, um minuto só.